Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira aqui passando juntinho com vocês. Hoje nós vamos ter a nossa aulinha de português e a aulinha de ciências, tá bom? Para isso já prepare o seu material, coloque já aí o livrinho, o caderno de português aí já, que nós vamos fazer algumas atividades também. Então vamos lá? Coloquem na página 144 do livro de português, que agora a nossa aulinha já vai começar. Vamos ler aí esse texto. O título do texto é Borboleta, Mariposa, Lagarta e Taturana. As borboletas normalmente voam de dia e costumam pousar com as asas fechadas, deixando-as abertas apenas para tomar sol. Já as mariposas preferem voar à noite e pousam com as asas abertas. As antenas das borboletas são finas e costumam apresentar a pontinha mais grossa, como a ponta de um cotonete. Nas mariposas, as antenas são felpudas, parecendo penas, e não são mais grossas na ponta. As mariposas também costumam ter o corpo mais gordinho do que o das borboletas. Apesar de geralmente as borboletas serem mais coloridas, algumas mariposas também podem ser bastante vistosas. As mariposas e borboletas possuem escamas em suas asas, que se soltam quando as tocamos. Essas escamas podem irritar nossa pele e nossos olhos, portanto, devemos evitar tocá-las. Além disso, são insetos frágeis e ao pegá-los, podemos danificar as suas asas. O que quer dizer danificar, gente? Quer dizer que nós podemos estragar as asas desses insetos aí, tá? Então, nós não podemos ficar pegando aí nas borboletas que a gente vê por aí nos jardins, nem as mariposas, nem as lagartas. Nós temos que deixar elas no lugarzinho delas, tá bom? As borboletas e mariposas nem sempre tiveram asas. Antes de ficarem adultas, elas eram lagartas, também chamadas de taturanas. As lagartas se alimentam das folhas das plantas e depois se fecham em casulos. Mas o que é casulo, tia? Casulo é uma espécie de capa em que as lagartas constroem em volta do seu próprio corpo para se proteger, de onde sairão na forma de borboleta ou mariposa. Então, vocês viram aí que antes de ficarem adultas, as lagartas, elas se alimentam das folhas das plantas e depois se fecham em casulos, de onde depois que elas vão sair em forma de borboleta, tá bom? As lagartas também podem ser muito coloridas. Essas cores normalmente servem como alerta aos predadores. Predadores, pessoal, são espécies de animais que caçam e matam outras espécies para se alimentar, tá bom? Indicando que são venenosas ou que têm gosto ruim. Muitas delas também podem queimar, por isso nunca devemos tocá-las, nenhum desses bichinhos aí, tá? Porque alguns podem até queimar a gente. Muito bem. Vamos lá, então, agora por dentro do texto. Leia as informações e ligue cada uma delas ao animal correspondente. Vamos lá, então. Qual é o animal que voa de dia? Gente, a mariposa, a lagarta ou a borboleta? Aí você irá ligar aí. Voa à noite. É a mariposa, a lagarta ou a borboleta? Também são chamadas de taturanas. Quais são chamadas de taturana, pessoal? É a mariposa, a lagarta ou a borboleta? Aí vocês irão ligar corretamente aí. Número 2. Veja as imagens e numere-as conforme a ordem dos acontecimentos. Então, nessas imagens aí, o que é que acontece primeiro, pessoal? Vocês vão me falar. Nós já vimos no texto que primeiro ela fica uma lagarta, depois ela fica no casulo e depois do casulo é que ela vira uma borboleta. Então, vocês vão numerar conforme a ordem dos acontecimentos, tá bom? 3. De que forma as borboletas costumam pousar? E as mariposas? Vocês lembram que eu li para vocês lá no início do texto? Então, vocês vão dar uma lidinha de novo lá no início do texto e escrever aí.
Número 4. Você sabia dessas informações sobre as borboletas, mariposas e lagartas ou taturanas? Qual das informações dadas no texto chamou sua atenção? Por quê? Aí vocês vão conversar aí com o papai e com a mamãe, se vocês, dessas informações aí do texto, qual foi que chamou mais sua atenção, tá? Número 5. Releia o trecho a seguir. São insetos frágeis e ao pegá-los podemos danificar as suas asas. O que as palavras destacadas querem dizer? Então, vocês vão ler esse trecho aí em cima e essas palavrinhas que estão destacadas em negrito, que está mais escuro, vocês vão me falar o que quer dizer. Se frágeis e danificar quer dizer fracos e conservar, fracos e destruir, ou fortes e consertar. E aí você irá marcar o X aí pra mim, tá bom? Número 6. Com base no texto lido, assinale V para a informação que for verdadeira e F para a informação falsa. Então, vamos ler as informações aí. Aonde a informação que você lê for verdadeira, você vai escrever a letrinha V dentro da bolinha. Aonde a informação que você lê for falsa, você vai colocar a letrinha F dentro da bolinha. Então, vamos lá. É comum as mariposas terem o corpo mais gordinho que o das borboletas? É verdadeiro ou é falso, pessoal? As mariposas originam-se das lagartas e as borboletas dos casulos. É verdadeiro ou é falso? As borboletas e as mariposas voam durante o dia. Verdadeiro ou falso? Insetos não têm escamas. E a tia leu isso aí, né, gente? Que os insetos têm escamas. Aí vocês vão falar pra mim se é verdadeiro ou é falso. As cores das lagartas servem para avisar os predadores de que elas são venenosas. É verdadeiro ou é falso? Os casulos são como capas que as lagartas constroem em volta do próprio corpo. Aí vocês vão me falar se é verdadeiro ou é falso também, tá? Quantas informações falsas você identificou na atividade anterior? Explique por que elas são falsas. Então, se vocês acharam aí, exemplo, 2 informações falsas, 3 informações falsas, vocês vão falar aí pra mim, tá? Por que elas são falsas? Aí você vai me escrever aí embaixo pra mim. Por exemplo aí, ó. A segunda afirmação é falsa. Vocês estão vendo aí, né? Porque tanto as mariposas quanto as borboletas originam-se das lagartas, tá? Então, todas as afirmações que forem falsas, vocês vão explicar por que elas são falsas, tá? Então, número 8. No seu bairro é comum encontrar borboletas e mariposas? Por que você acha que isso acontece? Então, gente, aí no bairro de vocês, é comum vocês encontrar borboletas e mariposas? Aí vocês vão falar aí pra mim. Por que vocês acham que isso acontece, tá? Número 9. Se você encontra algumas lagartas ou taturanas pelo seu bairro, isso quer dizer que futuramente haverá muitas borboletas e mariposas? Justifique a sua resposta. Então, gente, se você encontrar aí perto da sua casa aí, algumas lagartas ou taturanas, isso quer dizer que futuramente haverá borboletas? Vocês acham que sim ou que não? Porque nós lemos no texto, não foi? Que as borboletas e as mariposas são originárias de lagartas ou taturanas. Então, você vai me falar aí, tá bom? Agora, vocês irão aí fazer uma pausa, tá? Vão poder ir aí um pouquinho, beber uma aguinha, ir no banheiro, para nós voltarmos aí na nossa aula de ciências que nós teremos hoje. Tá bom, gente? Então, eu espero vocês aí para nossa aulinha de ciências. Muito bem, já voltaram aí do descanso? Então, vamos ter nossa aulinha de ciências. Então, vamos lá, gente. Hoje nós iremos falar sobre o comportamento dos animais. Porque nós já falamos anteriormente sobre o reino vegetal, foi as partes das plantas, entre outras coisas. Agora nós estamos entrando aí no reino animal. Nós já falamos
sobre como nascem os animais. Nós já falamos sobre os animais domesticados e animais silvestres. Falamos do habitat dos animais, como é que eles vivem, né? Então, hoje nós iremos falar sobre o comportamento dos animais. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Alguns animais vivem em bandos, outros não. Vamos observar aí alguns animais que vivem em bandos. Pessoal, animais que vivem em bandos quer dizer que é animais que vivem juntos com outros animais de sua espécie. Eles gostam de viver em grupos, tá bom? Então vamos lá. Um animalzinho que gosta muito de viver em bandos é esses aí, ó, os bugios. É uma espécie de animal. Eles gostam de viver todos juntinhos em bandos, tá? Outro que gosta muito de viver em bando aí, gente, é as andorinhas do campo, tá bom? É mais uma espécie aí de pássaro que gosta de viver em bandos, juntinhos. Os animais, gente, eles podem viver em bandos por muitos motivos. As abelhas e as formigas dividem entre elas todo o trabalho que precisam fazer para se alimentar e se reproduzir. Então, por isso que as abelhas e as formigas vivem juntas, porque elas gostam de se dividir aí na hora do trabalho, para se alimentar, para se reproduzir, tá bom? Já os leões caçam suas presas em grupo. Eles ficam todos em volta do animal que querem predar até capturá-lo. Então, eles também, ó, os leões aí, opa! Os leões também gostam de viver em grupo para caçar aí suas presas, tá bom? Então, esses animais que eu falei para vocês são animais que gostam de viver em bando, tá bom? Lá no caderninho de ciências de vocês, vocês vão falar para mim. Vocês irão desenhar, gente, desenhos bem lindos e coloridos. Tem gente que não está colorindo as atividades, tá? Na hora que vocês for colorir, é muito importante para a coordenação motora de vocês, tá bom? Então, é para colorir todas as atividades aí. Então, no caderninho de ciências, vocês irão desenhar animais que gostam de viver em bandos e vão desenhar animais que não gostam de viver em bando, gostam de viver sozinho. Agora eu vou mostrar para vocês animais que gostam de viver solitários, sozinhos, tá bom? Gente, o lobo-guará, ele gosta de viver só, tá? Quando você vê um lobo-guará, você não vai ver ele aí com um monte de lobo-guará junto, não. Ele gosta de viver sozinho, tá bom? Outro animalzinho que gosta de viver sozinho é o urso, tá? A gente pode ver aí nos filmes que sempre ele aparece só, né? Ele nunca está com outro urso. Então, o urso também é um animal que gosta de viver só. Eles vivem solitários. E o próximo animal aí que a gente tá vendo é a onça. Ela também gosta de viver sozinha, tá bom? Então, vamos lá. Outro animal também que gosta de viver solitário, gente, é algumas espécies de peixes, tá? Como o peixe-beta. O peixe-beta também ele gosta de viver solitário. Já existem outros animais que gostam de viver em grupo, em bando, não é? Aqui é igual eu falei pra vocês. Alguns animais vivem em bandos, outros não. Como aí, ó, os bugios, as andorinhas do campo que gostam de viver em bandos. Os que gostam de viver solitários é o lobo-guará, o peixe-beta, entre outros. Tá bom? Então, vamos lá. Escolha um animal e preencha a ficha com as características dele. Então, você vai escolher um desses animais e vai colocar aí o nome do animal, como ele nasce, o que ele come, número de pernas que ele tem, como é que esse animal se locomove, como é que ele anda por aí, cobertura do corpo, tá? Onde ele vive. A cobertura do corpo, gente, é se é pena, se é escama, tá? Você vai me falar aí. Onde ele vive e se ele vive em grupo ou se ele é solitário, tá bom? Número 2. Escreva abaixo da foto de cada animal a seguir se ele vive sozinho ou em grupo, tá? Compare a sua resposta com a dos colegas. Então, vamos lá. A cobra, gente, ela gosta de viver sozinha ou em grupo. Aí você vai falar. A formiga,
Eu falei pra vocês, não é que a formiga gosta de viver em grupo, na hora aí de separar as tarefas, de se alimentar e reproduzir, não é? E os ratos, gente? Deus me livre, eu tenho horror a rato. Quem tem medo de rato também? Como vocês podem ver, eles estão tudo aí juntinho, né? Então eles gostam de viver em grupo ou solitário. E aí vocês vão colocar aí pra mim, tá? E no caderno de ciências, vocês irão desenhar animais que gostam de viver em grupo e animais que gostam de viver solitários, tá bom? Pintar os animais no caderno, porque eu quero tarefas bem lindas, tá bom? Bem graciosas, igual vocês são. Muito bem, pessoal, nossa aulinha chegou ao fim, tá bom? Amanhã eu volto aí com muito mais pra vocês, tá joia? Fiquem com Deus, beijo no coração de cada um de vocês, meus queridos, e até amanhã.